Felipe Luiz deu aula na coletiva de imprensa. Vamos ver o que o nosso técnico tem a dizer. Ele chegou. O mestre. Vamos ouvir o nosso técnico Felipe Luiz aqui na Flamengo TV. Lá de Dar o Fogo da Flamengo TV. Felipe, você ainda vai certamente responder bastante sobre as questões ofensivas que deram certo hoje, mas agora são 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. O que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, o primeiro nível do... Tá muito alto. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons. Depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe, que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto ainda, não tem como baixar? Alô, tá bom, vamos embora. Alô, tá bom. Pode? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida... na torcida, não, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né, ele tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele fosse juntar e diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente. Contra a LDU, na fase defensiva, foi um jogo assim que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho, e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, um jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro em tão pouco tempo que ele retorna, depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né?
desse intervalo que ele volta a jogar futebol? Realmente, me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, em um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, o Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois, que parece que mesmo, o primeiro jogo deles juntos esse ano como titulares, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim, a escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com a Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então, muitas das vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí e é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem de uma lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol, e também outro jogador que parece que não sentiu, né, todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí, e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Boa noite, Felipe. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória e pela goleada de hoje. Eu queria falar sobre o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que teve a oportunidade de jogar contigo também aqui no Flamengo, e apesar de estar fazendo uma boa temporada, estar numa carreira sendo elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas, se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga, talvez, desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos. E é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair. Aqui as portas, a situação dele estava bem complicada realmente, as portas estavam se fechando e ele teve muita coragem de ir para Portugal, num clube de menor expressão, para poder mostrar o futebol. E aí ele, eu acho que ao sair desse contexto do Rio de Janeiro, para ele foi muito bom, e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então o goleiro que o mérito é dele, né? Conquistou tudo, conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira, e não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, eu sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Então, não sei sobre sair ou não sair. Hoje o Rossi está sendo titular, está desempenhando um grande trabalho também. Para mim, o principal do goleiro é debaixo da trave com as mãos.
e ele está fazendo bem, e depois com os pés também nos dá muito a equipe, e os 2 goleiros têm essa briga saudável entre eles, e hoje por hoje tô optando pelo Rossi, mas eu sei que se precisar eu posso contar com o Matheus. Até mesmo quando eu cheguei aqui na Copa ele era o titular e o time estava classificado até a semifinal. Felipe, boa noite. Natália Brasil aqui, Rádio Roquete Pinto. O Flamengo teve a goleada contra o Juventude, 6-0, depois teve 2 empates sem gols e hoje voltou a ter um placar muito elástico, 4-0. A gente já ouviu, né, tanto da torcida quanto da imprensa, comentários a respeito da dificuldade do Flamengo em alguns momentos em fazer gol, mas a gente viu recentemente 2 grandes goleadas. O que você acha que pode estar acontecendo? Algum posicionamento tático da sua escolha? O que você acha que pode estar tendo essas oscilações entre uma goleada e jogos onde o Flamengo não conseguiu marcar? Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos, quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol, então a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, né, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo, mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular, senão o único time seria campeão todos os anos e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é o meu trabalho. Okay? Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda na questão individual, a gente... E aí, galera, vocês acham que ele deixou recado aí pra torcida e pros comentaristas? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, mas vamos continuar vendo aí a coletiva de imprensa do Filipe Luiz. A gente viu o Matheus Gonçalves entrando agora, né, nesse segundo tempo. E numa entrevista coletiva no começo do ano, você tinha dito que o Matheus Gonçalves ele é visto como um jogador de beirada. E por conta disso ele não vinha tendo tantas oportunidades. Só que no Mundial do ano passado, na final contra o Olympiacos, você colocou ele mais centralizado, né, como meia, encostando ali na grande área. O que mudou nessa percepção do futebol do Matheus Gonçalves no ano passado, jogando mais centralizado, e nesse ano você enxerga ele mais como ponta? Não, eu acho que o Matheus... a melhor versão dele é aberto na ponta direita, porque é um jogador de drible, desequilíbrio, é um jogador que é criativo e consegue se resolver bem em espaços curtos e pressionado. Ou seja, a melhor versão para mim dele seria ali, que ele pode jogar em outras, não tenha nenhuma dúvida. Como você falou, na final do Mundial eu botei ele por dentro, jogou com o Tite na ponta esquerda, jogou comigo já na meia esquerda, no lugar do Arrascaeta na pré-temporada. E ele pode desempenhar. Ele pode, como o Luiz Araújo também pode jogar aberto na esquerda, como pode aberto na direita, como pode jogar por dentro.
eles podem fazer. Agora, a melhor versão dele, para mim, seria aberto na ponta direita, né? Agora, hoje, senti que ele merece merecia esses minutos, porque ele vem treinando muito bem. É um cara que quer jogar, que está sempre se exigindo mais para jogar e gosto de jogador assim que se incomoda quando fica fora e trabalha para poder ter minutos, e hoje foi premiado com minutos antes que outros companheiros. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua dupla de volantes, Eric Pulgar e Nico de la Cruz. Eles parecem que têm uma sintonia absurda. Hoje, observando um pouco do jogo, eles jogaram muito. No gol do Pedro, no primeiro gol, o Nico sai correndo para fazer a pressão no Hugo Souza. Teve várias jogadas também do Pulgar com o Pedro fazendo a parede. Ele faz um lançamento para o Arrascaeta, que não estava impedido, mas o árbitro acabou dando impedimento. Enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa química, né, entre esses dois jogadores. Como você conseguiu construir essa química entre eles dois? Bom, primeiro que o meu modelo pede muito, né, ou exige muito, ou os volantes são o verdadeiro coração para mim do time e muito do que acontece no campo depende deles. Então, os 4 volantes mais o Gerson, quinto, são os jogadores que podem jogar aí, e todos eles têm tido um muito bom desempenho. Por exemplo, para mim o Everton Araújo foi muito bem contra a LDU, o Alan foi muito bem contra o Juventude, entrou muito bem contra o Vasco. Então eles têm tido um grande desempenho. O Eric e o Nico eles tiveram mais minutos ultimamente, jogaram juntos mais tempo. Portanto, eles desenvolveram dentro do campo essa química, porque o jogador vai se conhecendo, vai sabendo o que o companheiro faz, gosta e onde ele gosta de se movimentar, e eles se entendem muito bem. Isso é para fora, né? Para dentro, eu já me apego a muitos outros aspectos além da posse de bola. Para mim, são outros aspectos de cobertura, de detalhes mesmo micro do jogo que eles são muito completos, eles dão muito à equipe, eles cobrem muito a zona do campo e fazem com que a equipe, com e sem bola, sempre esteja melhor posicionada. O Nico vem tendo um desempenho muito alto, e um ritmo de jogo muito alto também, coisa que eu achava que ele tinha que melhorar do ano passado quando eu cheguei aqui, que era essa intensidade, os 90 minutos, e hoje ele já consegue fazer muito bem. Então, continuar com esse cuidado aí para que eles possam continuar dando muito para a equipe, que eles são muito importantes. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Primeiro, parabenizar a você e a equipe, né? O Flamengo hoje fez uma partida de almanaque. Acho que há muitos anos eu não vejo uma partida tão espetacular de uma equipe. Parecia um time europeu jogando aos nossos olhos. E você citou ainda há pouco que o Matheus Cunha será o goleiro titular do próximo jogo de Copa do Brasil contra o Botafogo, né? O Botafogo da Paraíba. Vai ser só o Matheus Cunha ou no planejamento da comissão técnica o Flamengo virá como uma equipe alternativa? E vindo como uma equipe alternativa, recentemente vimos um time aqui do Rio de Janeiro que levou uma equipe alternativa e até o técnico ficou para poder trabalhar a equipe titular, né, dar ritmo de jogo para a equipe titular. Você também iria ou ficaria no Rio de Janeiro? Não, eu não planejei o jogo ainda, porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba. Então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente. O Matheus eu vou colocar para jogar, o Rossi precisa de descanso e ele merece também jogar esse jogo. E os outros eu vou ver ainda, né? Tem outros jogadores que também merecem jogar, tem outros jogadores que têm que descansar, que estão numa sequência muito grande de jogos, mas com certeza eu vou né, para esse jogo, porque é muito importante para a gente também essa vitória na Copa do Brasil. Nada. Oi, Felipe. Sérgio Lobo. Um pouquinho do que o colega perguntou relacionado ao primeiro tempo do teu time, que eu acho que o jogo ficou definido ali, com a atuação
extraordinária do teu time, com uma pequena oscilação entre o primeiro e o segundo gol. Teve ali uma oscilação, o Corinthians deu o único chute ao gol, foi a defesa do Rossi. E aí eu já vi você falando aqui em algumas entrevistas coletivas que você, primeiro, tem que vencer o jogo. E depois, se possível, dar espetáculo. E o time saiu ovacionado pela torcida, esses 60 e tantos mil espectadores aqui do Maracanã, pelo menos 60 mil, ovacionaram a tua equipe quando desceu. É mais ou menos isso que você quer? O nível de atuação do primeiro tempo, com, se possível, dar a atuação, digamos, de gala que o time teve, como fazendo 3-0? O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, um time que domine, que seja pressionante, que faça gols. A gente sempre espera isso. Quando eu deito no travesseiro um dia antes do jogo, eu penso, poxa, tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe, né? Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com o meu auxiliar que até agora na prancheta ganhei todos os jogos, né? Sempre. Eu nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que no campo o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o nosso primeiro tempo hoje a gente foi muito efetivo, feliz, jogamos muito bem, é verdade. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que você fala. Foi mérito do adversário, que tem muita qualidade para sair da nossa pressão. Teve algum desajuste da parte do treinador para os jogadores na hora de pressionar, que a gente tentou corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo. Mas o nível de atuação do Vasco no primeiro tempo e esse foi muito parecido. Só que contra o Vasco a bola não entrou, nas chances que a gente teve. E entrou um gol cedo contra o Corinthians. Isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Então o gol e o resultado, eles fazem muita... ele tem muita influência na parte do mental dos jogadores, na parte mental da torcida e tudo mais. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de certo do que foi feito de errado e continuar evoluindo a equipe. E o resultado não pode me enganar nunca. E como eu falo para vocês, não me engana. Mas eu estou muito feliz, claro, com o que eu vi hoje no campo e espero que possa se repetir mais vezes. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Queria voltar um pouco na sua análise do Cebolinha, que eu concordo com você que ele também fez uma partida muito boa, fez o gol também, mas queria também destacar a entrada do Luiz Araújo, né? Que você no primeiro tempo tem o Cebolinha, um jogador mais agudo e tudo mais. Mas com o Luiz Araújo também podendo fazer essa função, hoje parecia que ele entrou tentando cadenciar um pouco mais o jogo, controlar um pouco mais a posse de bola ali, deixar o meio-campo mais povoado. Queria entender de você como ter no primeiro tempo um ponta mais agudo, no segundo tempo um ponta que pode fazer essa função também, mas prefere segurar um pouco mais a bola. Como é que você pretende fazer isso também nos próximos jogos? Obrigado. Não, eu acredito que quando o ponta, nós temos um ponta que joga aberto, como jogou o Cebolinha no primeiro tempo, esse jogador ele tem que ser determinante, ele tem que ser diferencial. A bola tem que cair no pé dele e o adversário tem que gastar 2 ou 3 jogadores para poder parar. É isso que eu espero de um ponta que joga aberto. E o que eu peço para eles, que eles sejam determinantes, que eles sejam agudos, que eles driblem, que eles façam a diferença, né? E o Cebolinha fez bem isso, ele teve essa ousadia, ele conseguiu ir para cima, ele causou uma certa dificuldade para o lado direito do Corinthians e com a ultrapassagem do Ayrton melhorou e ajudou ainda mais. Aliás, o gol começa com uma ultrapassagem do Ayrton, ele leva a marcação, libera o Cebolinha acaba finalizando e fazendo o gol. Então, para mim, são muito, muito importantes esses jogadores que são determinantes e decisivos, determinantes nesse 1 contra 1. E do Luiz Araújo. E bom, no segundo tempo eu coloquei o Luiz, porque o Luiz também é esse jogador que tem gol, tem assistência, tem um cruzamento com o pé natural, né? É diferente, então imaginei umas situações diferentes com o Luiz ali, além de que o Luiz treina muito bem e está entrando sempre muito bem, é um jogador muito, muito importante, então achei que ele fosse importante ele ter esses minutos aí e foi importante para a equipe também. Felipe, boa noite. O companheiro aqui acabou até entrando um pouquinho nesse tema. Eu queria, por mais mal-humorado que pareça, queria falar um pouquinho sobre aquele período entre... Então, essa foi a coletiva aí do Felipe Luiz. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam.
que concordaram com o técnico. Realmente hoje foi uma grande atuação do Flamengo e o time realmente deu espetáculo, que a gente espera para os próximos jogos. Então não esqueça de curtir, deixe seu like aí e já se inscreve no canal.